A distorção do feminino e o papel das mulheres acontece com frequência na história da humanidade, sendo o papel do feminino mal interpretado ou marginalizado em várias culturas e religiões. Este fenômeno pode ser observado na forma como as mulheres são representadas em textos religiosos, literatura, arte e outras mídias. Maria Madalena é um exemplo notável dessa distorção, tendo ao longo da história sua imagem distorcida. A história de Maria Madalena, que viveu há 2000 anos, é linda e tocante, mas a sua verdadeira força está na sua frequência. Ela ressoa dentro de cada pessoa, chamando a integração, ao casamento interior, e iluminando as repetições que nos separam. No episódio de hoje, vamos conversar com Tânia Sintra, mentora de almas que se dedica a compartilhar estudos sobre Maria Madalena, integrando o sutil à matéria. Seja muito bem-vinda, Tânia. Então, para ti, quais são os impactos das interpretações distorcidas de figuras femininas na percepção de mulheres na sociedade e na religião? Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um tema tão pungente hoje em dia e desde que mundo é mundo, desde que o humano está na Terra, a gente buscando essa conexão. E é justamente essa, esse caminho de reconexão com isso que me fez observar justamente todas essas distorções que a gente vive. Eu acho que em primeiro lugar, eu vejo a própria conexão, como que a gente vê o meio que a gente vive, a natureza, né? Primeiro a gente vê a natureza lá fora, a gente não, a princípio não aprendeu a olhar essa natureza aqui dentro. Eu acho que esse é o primeiro ponto, a gente entender que esse feminino, esse interior que faz tudo nascer, da onde tudo nasce, né? Que a gente nasceu desse feminino. Então, esse útero que nasce, esse útero energético, na verdade, é justamente onde a gente vai se reconectar lá nessa profundidade. E essas figuras femininas tão distorcidas na nossa história, ela está completamente ligada com essa nossa própria desconexão de si próprio, né? Essa nossa desconexão com o nosso mestre, a nossa mestra interna. Então, e aí que entra, né, Maria Madalena. Eu comecei a minha história muito ligada à natureza, sempre muito ligada ao campo, cavalo, sítio, coisas, né, bem natureza, né? Fui fazer um curso de engenheira florestal, porque era meu chamado, e acabei chegando nos óleos essenciais, que era a minha paixão, por justamente eles unirem essa coisa tão sutil da natureza, alguma coisa tão concreta. Então eles fazem realmente essa ligação, né, através de uma comunicação sutil, né, a comunicação sutil dos aromas naturais. Então, enfim, e aí isso eu acabei chegando nessa frequência de Madalena, olha só, né, como que eu cheguei nisso, porque era justamente o meu caminho, onde eu encontrava tanta essa conexão através dessa nova linguagem, que, nova não antiga linguagem, mas tão nova para mim, de trazer essa comunicação sutil ao concreto, a nossa vida do dia a dia. E aí, esse caminho que eu via desse trabalho com os aromas naturais, com os óleos essenciais, era justamente esse caminho da alma. Então, como que quando a gente inala uma rosa, quando a gente inala, a gente eleva a nossa frequência, né? Então a gente vai, enfim, isso era o meu trabalho pessoal. Eu comecei a estudar isso e de repente eu acabei chegando nos registros acásticos. E quando eu cheguei que Maria Madalena trabalhava com os óleos essenciais dessa forma, trazendo como esse caminho da jornada da alma, falei, uau, é isso aqui que eu vim fazer na Terra. Eu me lembrei, eu falei, tá, entendi. E aí eu comecei a simplesmente compartilhar dessa maneira, porque era um trabalho que eu já fazia com os óleos essenciais, dava curso de aromaterapia. E aí, de repente, isso foi tomando muito mais forma. Por quê? Porque era justamente esse entendimento, essa comunicação que a gente tem com o nosso ser, com esse nosso mestre interno, com esse nosso Cristo interior, de repente, eu levantei esses véus e falei, uau, toda essa história, ela está tão ligada com o esquecimento e com uma distorção. Então, e aí entender que esse trabalho
unir esse sutil ao denso, né, a denso da matéria, é o nosso caminho de entender o que a gente está fazendo aqui na Terra. E, enfim, e aí comecei a compartilhar essas histórias através dos registros acásticos, mas não como histórias em si, só para a gente saber, como uma novela, né? E aí, de repente, a gente chega e tem essa ciência e essa consciência do que significa essa mulher, que é Maria Madalena, que realmente foi a esposa do Cristo, que de repente se tornou, na memória do inconsciente humano, uma prostituta. Né? E o que isso tem a ver? Né? Não é só uma história do passado lá, nossa, né? Falaram, né? Mentiram sobre o que ela era, mas, primeiro, eu acho que tem muitas coisas, né? Não só sobre o casamento em si, né? De ter esse feminino esposa, porque a gente tem a ideia, nossa, ela era a parte, como a gente vê ainda, ao lado de, não, mas não como sendo o próprio Cristo feminino. Então, é muito interessante a gente entender esse caminho desse feminino, que também vai passar por várias coisas. Maria Madalena, não é à toa que ela virou, no inconsciente humano, a ideia de prostituta. Acho que tem muitas coisas aí, né? Primeiro, que a gente chama o que é prostituta como uma coisa ruim, e que a gente quer como se fosse difamar alguém e não entende que, na verdade, o que a gente vive, né, isso é muito simbólico também, porque o que a gente está vivendo hoje na Terra não é nada mais do que uma grande prostituição do nosso propósito de vida. Então, muitas vezes a gente vive por sobreviver, vive trabalhos que a gente não gosta, a gente vive relações que a gente não gosta e simplesmente está por medo do que vai, mas eu vou ficar sozinha, ou eu vou ficar, ou, enfim, né, a gente tem tantos medos incutidos no nosso inconsciente, que faz a gente não viver o nosso chamado de alma. Então, eu vejo que entrar nessa frequência de Madalena, primeiro, eu acho que de tudo, é trazer essa força nesse sentido de eu sei que eu vim para fazer uma coisa muito grandiosa, e não é só eu, é todo mundo, todas as pessoas na Terra, sem exceção, todos os seres, né, independente, né, o que a gente chama de animados e inanimados, tudo, né, a gente entender que todas as formas de existência estão aqui para esse grande propósito. Enfim, e aí a gente chega nesse ponto, né, voltando para esse feminino que a gente deixou, né, colocou uma imagem, né, difamou essa imagem, e a gente vai para mim, uma coisa muito importante não é só entender que esse feminino foi difamado, mas que ele foi distorcido, assim como o feminino foi distorcido, o masculino também foi muito distorcido. Então, entender essa frequência de novo, que é uma frequência muito amorosa, para também a gente entender por que a gente se esqueceu quem a gente é. Então, tem um motivo muito grande por que a gente se esqueceu, porque a gente é tão grandioso que a gente fala, não, eu posso me esquecer, porque eu tenho certeza que eu vou lembrar. Então, é quase como se a gente, né, essa partícula divina existente em tudo, vai falar, não, eu posso esquecer, porque o caminho está aqui dentro, então eu posso me esquecer, eu posso cometer todas as coisas mais insanas, né, o que a gente pode chamar de não são, né, não sano, para que a gente vai se lembrar. Então, a gente tem esse mapa interno, então, agora voltando, e esse mapa interno, ele está ligado com esse resgate dessa frequência feminina interna. Assim como o nosso masculino, como energia e não como gênero, né? Então, a gente tem muitas distorções com relação ao que é esse feminino, o que é esse masculino. E o início de tudo, ele inicia lá dentro. Então, né, quando a gente começa a entender que o que a gente vive é uma representação do que está dentro, então esse feminino lá interior, assim como o útero, né, todos os órgãos, o órgão feminino é lá dentro, ele é para dentro, ele não é para fora, né? A gente entende que esse lá dentro é a nossa, toda essa nossa conexão interna com essa grande sabedoria, com essa grande inteligência.
que mais que eu poderia, que vocês estão pensando vocês Tu gostariam que estavas eu fosse? falando, tu estavas falando, Tânia, e me chegou aqui, né? Vós sois deuses, já nos foi dito isso, e esse relembrar-se, né? É tão importante porque quando a gente se esquece muitas vezes, a gente pode estar buscando fora algo sem encontrar ou estar no plano mental e entrar nesses labirintos e ficar durante muito tempo. Mas uma perspectiva que tu trouxe que ressoa muito no meu coração é que a nossa bússola interna, o nosso florescer, né? O útero vem de dentro, quando a gente se recolhe, se percebe, se conecta com a frequência, e quando estamos em nossos corações, a nossa alma, ela se lembra. Os caminhos eles vão chegando. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. Eu entrei em contato, né, contigo através das tuas redes sociais e achei uma fala tua incrível. Eu vou ler aqui e gostaria se tu pudesse trazer um pouco mais da tua perspectiva sobre isso, que é a seguinte: Madalena, Magdala, muitas palavras, muitas conexões. De todas as explicações, a torre que conecta a Terra ao céu é a que traz o maior sentido da frequência de Maria Madalena. Como a gente consegue hoje, né, em 2024, se conectar com esse sagrado que permeia todos os nossos sistemas e que existe dentro e fora de nós? Como nós, seres humanos, com a realidade em que vemos hoje, né, com a era da tecnologia, com toda essa aceleração, a gente consegue se perceber e conectar-se mais com esse caminho. Ele é uma frequência, é claro, e também um chamado. Então, quem chegou até aqui certamente está nessa frequência. E como a gente consegue, dia após dia, florescer, Tânia? Muito bom, obrigada pela pergunta. Então, essa conexão será a pastora da torre, né? Será a pastora dessa conexão. Então, eu acabei de fazer uma viagem agora com um grupo aqui no sul da França, e foi uma coisa muito bacana, porque no começo da viagem, eu abro a viagem para a gente começar a perceber justamente isso, fazer essa conexão e entender esse divino acontecendo a todo momento, que é simplesmente perceber e escolher aonde que vai a nossa atenção. Isso é muito importante. Então, a gente estava num grupo de 14 mulheres e viajando todos os dias juntas, super intenso. E é muito comum a gente ver um grupo que tem algum desarranjo, porque cada um diferente, né, e tudo. E aí eu comecei a falar justamente isso, o quanto que é importante para a gente entrar no Frequente Madalena, começar a escolher a ver o divino no outro, a ver o divino nas coisas. Então, simplesmente essa escolha, ao mesmo tempo da gente observar, não é rejeitar, é simplesmente observar quando a nossa mente vai, opa, tem um julgamento, uma crítica aqui, e a gente começa a simplesmente apreciar aquilo, né? E a gente poder fazer essa escolha. Então, foi uma coisa muito, muito bonita da gente conseguir viver isso durante 10 dias juntas, super intenso, vivendo muitas coisas. E aí o grupo começou a criar uma amálgama de tanto amor e de tanta apreciação entre as pessoas, que foi tão bonito, que todo mundo, ao final da viagem, assim, estava todo mundo totalmente apaixonado por todo mundo, porque a gente estava apaixonado por todas. Então, a gente começar a criar realmente essa comunidade, onde a gente pode escolher, assim, tá, claro que a gente estava lindo, uma viagem muito, muito linda no sul da França, mas, gente, tanta coisa, a gente estava todos os dias com muita coisa para fazer, tempo, isso, é fácil a gente teve, sim, momentos que a gente falava, não, isso aqui não está legal, e é isso, a gente poder entender, isso é entrar na frequência de Madalena sem a gente perder a nossa presença, que eu acho que esse é o ponto, né? Quando a gente entra ou numa divagação do pensamento, porque isso vai acontecer, mas de repente a gente observa e fala, opa, mas calma aí, eu posso escolher nesse momento, não para alimentar esse tipo, isso
eu vivi muito tempo trabalhando em meditação, né, e fazendo muitos retiros de meditação, e esse interno, né, que a gente fala desse interno da Madalena, na verdade, esse grande mediador interno que vai falar, epa, calma aí, né, o que eu quero, né, eu quero colocar o amor aqui nesse momento, por mais difícil que ele seja, ou qual tipo de conexão que eu quero fazer, né, e aí, a partir daí que surgiram tantas coisas. Então, por exemplo, a gente encontrou muitas pessoas que foram anjos durante vários momentos da viagem. Então, inclusive, encontramos a autora do livro, a Kathleen McLean, que ela é super, McGowan, desculpa, que ela é super famosa, que ela escreveu O Segredo do Anel, então ela é uma americana super famosa, que fez esse livro de Madalena também. E foi assim, todo mundo ficou super feliz. Depois a gente foi construindo isso, deixar esse navegar, né? Então é o que eu estou vivendo muito aqui. Eu estou alguns meses aqui na Europa e deixando esse fluir. Por exemplo, eu também encontrei, era uma das coisas dos meus objetivos, era encontrar um lugar para trabalhar com perfumes através dessa linguagem, né? De trazer essa linguagem da alma com perfumes naturais, orgânicos, produção, enfim, encontrei um perfumista aqui no sul da França, e a gente está construindo agora um perfume que se chama We as One. Então, né, nós como um. Então, a gente combinou, eu trouxe vários óleos essenciais super específicos brasileiros, que é da minha pesquisa pessoal, a gente produziu ano passado algumas águas com flores daqui, águas florais, né, que são os hidrolatos. Então, a gente está trabalhando né, de a gente entender que a gente é um. Então, é isso, a gente entender que quando o outro, né, entrou nos nossos velhos padrões de julgamento, de tudo mais, a gente volta e fala, epa, calma aí, eu posso escolher de novo. Tu estás falando sobre essa questão, né, de presença, de reconectar-se, e me veio muito forte ao longo de toda a tua fala, que é quando a gente vai integrando esses conhecimentos, a gente passa a poder criar. Porque quando tu estavas falando, eu pensei quantas criações incríveis que muitas vezes a gente acaba não percebendo, mas essas informações ou esse caminho ele tá fluindo, outra palavra que tu trouxe, né? E da minha perspectiva, esses milagres, como encontrar a escritora, como o poder de criação, vem muito dessa reconexão com o nosso feminino, com o sagrado que habita dentro de todos nós, né? Mas foi uma consideração, a Vicky, acredito que tem uma pergunta agora que eu achei realmente fantástico, porque da minha perspectiva, assim, e do meu contato e também das integrações das práticas espirituais, isso é muito rico o que a Tânia está falando, gente, que é justamente o divino está em tudo, e os olhos de quem vê é que dá vida àquilo de uma maneira sagrada. E dessa perspectiva, a gente começa a receber, a gente começa a receber os milagres da criação, a gente começa a receber é como se fosse um amparo espiritual, e as pessoas certas vão chegando, a gente recebe as informações que a gente precisa para que o nosso servir no aqui e agora ele seja realmente em prol do todo. Então achei muito lindo, não pude deixar de trazer essas considerações do quão rica foi a tua fala nesse sentido, Tânia. Gratidão por compartilhar. Então, uma das questões, pessoal, que me chamou muito para Maria Madalena foi o relacionamento dela com Jesus. Como eu já comentei em outros episódios, eu sou apaixonada pela fraternidade branca, Mestre Saint-Germain é uma das minhas maiores conexões com o plano superior. E então, Jesus, acredito que muitos aqui se identifiquem, porque na nossa cultura brasileira, Jesus é extremamente presente, né? Só que Jesus, a chama dele justamente é Maria Madalena. Fizemos episódio com a Renata sobre chamas gêmeas e falamos da importância dessas relações justamente quando elas vêm com espíritos iluminados para a ascensão global.
E Maria Madalena veio com Jesus justamente para esse propósito de elevação da humanidade. Só que, infelizmente, né, a gente está descobrindo isso só agora, depois de muito tempo, mas antes tarde do que mais tarde, né? E eu queria que a Tânia nos trouxesse mais sobre essa relação, aproveitando, né, justamente que ela tem essa expertise em Maria Madalena, esse lado que muitas pessoas não conhecem também, até da própria história de Jesus. Muito bom. Uma das coisas muito interessantes, que eu acho que também é um ponto por que ela foi chamada de prostituta, né? E porque é muito fácil a gente tirar, julgar, né, uma história. Então, dentro dos textos bíblicos, existe a história que Maria Madalena foi dela que foram tirados 7 demônios. Então, acho que esse primeiro ponto é uma coisa muito interessante, primeiro, para a gente tirar essa ideia desse bom e ruim, né, essa dualidade, entender a gente isso como uma polaridade, não como uma dualidade. E esses 7 demônios, é muito interessante que eu trago isso em alguns cursos, que são 7 estágios da alma, e não como 7 demônios, como a gente coloca, algo muito ruim. Não, são 7 estágios da alma. Então, o primeiro estágio é aquele estágio onde a gente está completamente identificado com a matéria, né? Assim, no lado sombrio da identificação. Então, né, que é o chakra básico. Então, a gente precisa da matéria para sobreviver, né? E a gente, né, tá ainda tendo que viver muitas e muitas experiências, muitas vidas, muitas experiências, para a gente querer o próximo estágio. O próximo estágio, segundo o demônio, são as identificações que a gente, para a gente ir além desse próximo estágio. Então, o estágio da identificação com as relações, então as relações com as coisas, relações com as matérias, relações com as pessoas, relações. O terceiro estágio, né, a gente entender esse nosso sol interno, o terceiro chakra, né, e aí isso tem tudo a ver com todos os 7, né, então 7 dias da semana, 7 notas musicais, 7 chakras, 7, por quê? Porque são 7 faixas do arco-íris, que a gente vai falar do arco-íris, porque 7 cores do arco-íris, porque são as faixas do visível, então no plano visível, a gente tem 7 formas que a gente vai ter que passar, 7 formas de identificação do plano visível. Então, esses 7 estágios da alma, na verdade, o que a gente chamou de demônios, são as identificações, nada mais que as identificações que a gente está tão identificado com, para a gente transcender essas identificações. Então, é muito bonito que a história, a partir dos registros acásticos de Maria Madalena, dessa libertação dos 7 demônios, então Jesus fala para ela assim, eu vou te libertar do que restou em você ainda, vamos dizer, das sujeiras, né, que de vida após vida, ele fala, a gente vai acumulando sujeira, como se fosse a sujeira embaixo da unha, que a gente nem percebe, mas são essas sujeiras no nosso inconsciente. Então, é muito, muito bonita a história, né, que ele coloca ela em cima de uma pedra, né, sobre o luar, um céu super estrelado, e aí e ele vai conduzindo ela a vivenciar e visualizar dentro da vida dela o quanto que ela se identificou com cada período e ela vai transpondo como se fosse portais de fogo. Então, é muito bonita a história mesmo, para a gente entender que são esses portais que a gente vai vivendo, que a gente vai como se fosse, uau, tomei consciência, né? Tomei consciência disso de novo, tomei consciência dessa outra identificação, é lindíssimo. E a outra coisa que é muito bonito é o casamento deles. A gente entender que esse casamento desse feminino masculino tem um ponto que vai muito além da gente entender que é uma história do casamento, mas é esse casamento interno desse feminino masculino interno nosso. Eu tenho uma outra história muito bonita ligada a esse casamento, que, por incrível que pareça, a partir desse autor que trabalha muito com o acesso dos registros acásticos, ele vai para a história de São Francisco de Assis, que é muito interessante, porque, aparentemente, São Francisco de Assis, né, eu peguei o livro, nem imaginava que tinha a ver com o casamento de Jesus e Maria Madalena, e aí, o que acontece? O São Francisco de Assis, ele tem um dado momento que ele está fazendo o trabalho dele, da simplicidade e de tudo mais, e o Papa pede para ele, porque eles estão tentando reaver Jerusalém com os árabes.
E aí ele vai para o Egito para isso. E lá no Egito ele encontra os sábios, né? Primeiro ele encontra o faraó não é faraó, é o rei, né, da época, tem um outro nome, o sultão. O sultão, e o sultão fala, não, você tem que falar com o sábio, que era o professor do sultão. Vai no deserto, e ele tem os velhos arquivos dos evangelhos oficiais, os evangelhos verdadeiros, lá no meio do deserto. E estão os evangelhos, o que a gente chama de apócrifos, que foram os que não foram escolhidos para colocar dentro da Bíblia. Inclusive, tinham os canônicos, só que outra versão, claro, porque depois a gente vai falar sobre isso também, mas as versões do que chegou até a gente, ela foi selecionada. O que vai entrar para o povo, o que não vai entrar. Então, o que não vai entrar vai ser completamente... E aí, dentro desses evangelhos que ele encontrou, claro que vai estar esse casamento desse feminino masculino, vai estar o casamento de Jesus e Maria Madalena dentro desses textos antigos. E o que acontece? É tão bonito porque a história se passa, né, com o São Francisco contando para Santa Clara, né, que é lindíssima a história, e aí Santa Clara tem um dado momento, ela fala, mas São Francesco, você acha mesmo que o casamento deles vai mudar tanto a história assim, né, se a gente souber disso? Ele fala, não, Santa Clara, né, não, Chiara, não é o casamento deles em si, mas é libertar a humanidade de uma dualidade, libertar a humanidade da gente rejeitar a nossa polaridade feminina. Então, até me arrepio falando isso, porque é super emocionante. Então, esse casamento, né? E aí uma coisa mais interessante ainda dessa questão é que hoje, depois de viajar muito e pesquisar muito sobre isso, eu vejo que isso está totalmente também nas igrejas, por mais que ninguém fale sobre isso, mas é claro, assim, hoje eu passeio muito por muitas igrejas, visito muita igreja, e esse meu amigo francês, né, o perfumista, ele fala, Tânia, eu não acredito que como que a gente... Está tudo desenhado em todos os vitrais, as pinturas, está claro que é a esposa, está claro que é a mãe, né? Muitas vezes a mãe Maria e a esposa Maria. Então, essas duas Marias vão estar lá em muitas pinturas. Como que a gente simplesmente é engraçado, porque a gente foi tão repetido, foi tão claro, tão perseguido, né? Tantos povos foram mortos por causa, né, disso, justamente para a gente acreditar que não era a esposa, mas de alguma forma, todas essas pinturas, ela está claro que é a esposa. Então, é muito interessante a gente entender que, de alguma forma, esse conhecimento vem, né? Ele está lá, ele perdura, né? E é muito bonito isso. Então, é interessante até a gente ver, parece que até um pouco a história do Código da Vinci, mas hoje, pesquisando, o Código da Vinci, na verdade, o Dan Brown, ele pegou de vários outros autores que estavam antes dele, não foi ideia dele, porque muitos outros autores, a gente vai para um lugar aqui na França na viagem, que é Rennes le Château, então foi o padre pegou de outros povos, dos visigodos que pegaram, entendeu? Então isso está vindo de geração e de povos, muitos povos diferentes, está trazendo isso. Só que enquanto não vem, né, de cima, não vem do Papa, o Papa está quase trazendo isso. Já, né, em 2016, pôs Maria Madalena de novo, as mulheres. Então, assim, está mudando muita coisa. Vai demorar muito tempo ainda para trazer uma mentira, né? Porque foi uma grande mentira colocar ela como prostituta e não como esposa. Mas é isso, não tem mais como conter isso. Uma vez que a gente veja algo, né, o que a gente acesse essa frequência, é impossível desver, né, Tânia? E ao longo da tua narrativa, eu gostaria de te perguntar justamente alguns pontos-chave, né? O ventre sagrado, que seria esse ventre cósmico, como a gente pode se conectar com ele, e também, para encerrar, quais foram os maiores ensinamentos de todos esses lugares que tu foi, dos registros que tu acessou, que tu poderia compartilhar conosco para que todos que entrem em contato com esse material pudessem relembrar-se, pudessem reintegrar a verdade. Eu acho que a Vicky também quer fazer alguma consideração nessa pergunta final. Não, eu achei incrível
a sincronicidade do fato da Tânia estar na França, no sul da França, no momento de gravação desse episódio, que é o lugar que ancora tão fortemente a energia de Maria Madalena, porque, pessoal, depois que Jesus foi crucificado, justamente ela teve que fugir, e o lugar que ela foi o sul da França, e deu início a tudo isso, né, que é a história dela mesmo, sem ser essa, óbvio, ligação super especial com Jesus, mas a Tânia tá aí nesse momento aqui, presente. Muito bom. Então, falando primeiro desse útero cósmico, né, desse útero energético, que eu acho que é uma coisa muito importante a gente se conectar. Nós mulheres, a gente tem isso, é como se fosse uma antena, né? Uma antena de intuição, é uma antena muito forte. Então, não é à toa que a gente já foi chamada de louca, eu já fui chamada de louca várias vezes, e é isso, né? Porque é isso, é tão forte essa antena que a gente simplesmente fala, é mais forte do que eu, não tem como, né? Então, a gente entender que essa grande antena que ancora, né? Não é à toa que é da mulher que vem uma nova vida, não é à toa que a transformação. Então, o primeiro texto que eu sempre trouxe, né, o que eu comecei o meu trabalho com Maria Madalena, ele falava de fogo feminino, né? Então, e Jesus, ele estava trazendo isso, né? Ele ia para os encontros e ele falava desse fogo feminino. E esse fogo feminino, ele está ancorado nas mulheres, mas ele está ancorado em toda a existencialidade, toda a existência. Então, a gente entender, começar, na verdade, não é só entender, relembrar, né? É simplesmente essa percepção dessa grande força que nos habita, que muitas vezes a gente vai falar, não, mas não, se eu tiver que mudar isso, meu Deus, é muita coisa, né? E aí a gente fala, não, deixa eu pagar essa, não, porque se eu tiver que escutar essa antena, meu Deus, é muita transformação, né? E a gente poder dar vida a isso, né? Nascer, né? Dar luz, né? Então, dar luz a si próprio, e dar luz à nossa existência. Então, viver Madalena é dar luz, é escutar isso, e já é tempo, já não precisa mais, a gente não precisa mais abafar, né, tudo isso, a gente não precisa mais abafar essa escuta. Então, antes de tudo, viver Madalena é se escutar, é se amar, é se perdoar, é se acolher, né, é esse lugar onde a gente se acolhe essa, né, tudo isso, e poder viver isso também no desfrutar da alegria. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque toda essa linha de religiosidade, a mesma espiritualidade, a gente entender, não, tem que fazer isso sério, né? Não, isso é no desfrutar, isso nessa pureza alegre, né? E aí, voltando agora um pouco de todos esses lugares, né? Todas esses tudo que essas viagens me trazem, né, me trouxeram, para mim, para mim até assim, eu não consigo nem pensar, porque é tão forte assim que simplesmente eu estou fazendo, né? E aí eu acho que é viver esse rio, né? Justamente é se tornar esse rio completamente à disposição, né? Eu peço todos os dias, eu acendo, né, as minhas resinas de olíbano, de mirra, de breu, né? Justamente para me conectar, né, tudo isso e dar fluidez para isso. E eu acho que tem uma coisa muito importante, essa confiança, né? E confiar nessa grande inteligência que está através, e a gente, né, com a consciência humana, a gente não vai ter dimensão, então, simplesmente a confiança nisso tudo, fluindo através da gente. Então, é isso dar luz, né? Esse útero cósmico, é simplesmente permitir que ele aconteça através da gente, do que seja. É o sentir, né, Tânia? Eu É o percebi que tu falou, eu sentir. não consigo explicar, e justamente o que eu percebo é isso.
tem lugares que essa frequência ela não consegue ser traduzida em palavras, então eu imagino que talvez seja por isso que o rio flua tanto na tua vida, porque tem coisas que a gente não consegue mesmo expressar com a voz, a gente sente com o coração. E eu quero encerrar esse episódio te agradecendo e trazendo mais uma vez as tuas lindas palavras que estão nas tuas redes sociais. Sagrado ventre, Madalena, meu coração se abre em flor. Sagradas rosas, Madalena, sagradas rosas, Madalena, caem pétalas de amor. Ilumina meus passos, me guia aonde eu for. Meu caminho de rosas é o caminho do amor, escreveu a Tânia. Gratidão, Tânia, pelo teu tempo, por Gratidão, ter tido gratidão. tanta presença nesse episódio e por ter compartilhado coisas tão sagradas conosco. Então, muito grata pela tua disponibilidade e por estar aqui em ressonância com a gente, me alegra muito. Obrigada, obrigada por todo o trabalho lindo que vocês estão fazendo também, que isso é tão, tão rico, tão importante, tanto esse trabalho, né, que a gente está simplesmente fluindo, que está tão pungente no nosso coração. E dá para sentir tão forte isso em vocês. Muito, muito obrigada também. Conexão Madalenas.